Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui para começar mais um dia. Bom dia, seja bem-vindo, chega deixando o seu like, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal, manda para geral, porque aqui é a sua casa, é o fanático vascaíno. Preciso falar agora sobre o Vasco da Gama mais animado com a possibilidade de contratar Léo Pirani. Jogador indicado pelo Fernando Diniz, eles já trabalharam juntos em outros dois clubes. O Pirani tem contrato com o DC United até o fim da temporada. E o Vasco tenta convencer o DC a aceitar uma negociação em definitivo sem custos. Ainda que tenha que pagar uma pequena compensação, pode ser que o negócio aconteça e a vontade de o Vasco contratá-lo só aumentou depois de uma lesão séria do Adson, que sofreu mais uma nova fratura na tíbia. Período de recuperação de 8 a 12 meses. Muita sorte e cabeça no lugar para o Adson nesse período de muita dificuldade durante a recuperação. Só para completar, em relação ao Pirani, jogador que atua em diversas funções, embora seja um meio-campista, vamos ver como é que, se o negócio se sair, como é que ele se comporta com a camisa cruz-maltina. E aí a discussão que eu proponho para você, torcedor. O futebol tá caro, montar um bom time é caro, montar um grande time é muito caro, mas é muito mais caro escolher uma peça errada e pagar alto por ela. Por quê? Se a gente observar o movimento feito no futebol mundial e no brasileiro também, é público e notório que o Vasco está degraus abaixo dos seus concorrentes. Porém, saber escolher vira uma arte. E nos últimos 18 meses, as últimas 3 janelas, o nosso scout falhou mais do que entregou. O Vasco hoje prioriza, dentro da sua realidade financeira, jogadores livres no mercado. O que não significa que são jogadores mais baratos. Quer um exemplo? Thiago Mendes está chegando ao Vasco da Gama, com um salário na casa de R$650 mil. Não é R$1 milhão. R$1 milhão só se ele alcançar metas. Com quem falei ontem, chegou até a fazer uma comparação ao contrato que o Vasco tem com a atual casa de apostas, a Betfair. Se bater as metas, todas elas, o Vasco pode alcançar 70 milhões numa temporada. Bater todas as metas significa campeão brasileiro, Libertadores e Mundial. É possível bater essa meta? Na realidade do Vasco hoje, não. É uma comparação feita a bater todas as metas e o Thiago Mendes chegar em R$1 milhão. Mas eu vou parar nos 650 mil, no valor. Um jogador de 33 anos, que se destacou no São Paulo, no Lille e no Lyon, mas vem de 2 temporadas no Catar, onde o nível de exigência é muito mais baixo. Ele teve uma lesão no fim do ano passado, uma lesão muscular, que levou 4 meses para recuperar. Não chegou a jogar 40 jogos nesse período todo de 2 anos. E nessa temporada não bateu 15 partidas. 15 partidas é quase que era o Campeonato Carioca. Mas vamos lá. Thiago Mendes tem tudo para fazer sucesso no Vasco? Tem. É muito bom jogador? É. Agora eu quero saber essa readaptação dele ao futebol brasileiro. 2 anos no nível de exigência muito baixo, que é o futebol do Catar. Chegou, se adaptou, ganhou a camisa titular, jogou ali ele, Tietê, o Gumoro e ele, enfim. Resolveu a parte de proteção da zaga. Aí você tem no banco o Jair, que custa R$900 mil ao Vasco, contrato que não foi feito por essa gestão, mas pela gestão anterior da SAF. Você tem um Paulinho, que tem um salário alto, Paulinho, estão sob contrato. A minha pergunta é a seguinte: se o Vasco abrir mão do Dimitri Payet, né, acabou o contrato, não ia renovar, era R$1 milhão e 100, R$1 milhão e 200 por mês, ele aloca quase metade ou mais da metade desses recursos para um volante. Aí vamos voltar naquela explicação, naquela frase inicial do vídeo. Futebol está muito caro. Mas entendo que às vezes fica caro demais algumas escolhas.
Ah, mas se não oferecer 650 mil, o Thiago Mendes não fecharia com o Vasco. Se não oferecer 5 milhões ao Neymar, ele não fecha com o Vasco. Então vamos buscar o Richarlison por 5 milhões, por 4 milhões de reais. É duro o que eu vou dizer para você, torcedor vascaíno, mas é a nossa realidade. Nós estamos distantes das prateleiras de cima. Não vou nem botar os 4 que foram ao Mundial de Clubes, mas vou botar no investimento que nós podemos fazer. E aí essa gestão tem o mérito de não meter os pés pelas mãos, não ser assodada ou se sentir afrontada quando o torcedor pede que faça qualquer tipo de negócio. Contrata, pô, tem que gastar, depois vê como é que paga. Estilo Depay no Corinthians? Não. Mas algumas escolhas já foram bem erradas e nós pagamos por elas ainda. Jean Davi está aí, Lloyd Augusto está aí, o Maxime ainda pertence ao Vasco, o Garré está no Vasco, o Lucas Oliveira. Ah, mas o Lucas Oliveira veio sem comprar, todos os outros o Vasco comprou. Tá. Mas, será que o Luiz Gustavo na base ganha 200 mil reais de salário? É um somatório. É um somatório. Ontem, na live de membros, o debate era esse. Para trazer um jogador, e o Admar Lopes já falou isso, hein, na apresentação dele. Não sei se ele vai ter força para isso. Mas para trazer um jogador que você tem dentro da sua estrutura, igual, só porque ele joga na Argentina, joga na Colômbia, joga no Paraguai, joga na França ou em Portugal, desculpa. Não faz sentido. Porque esse jogador vai ser mais caro porque você vai apostar. Ele terá uma adaptação ao futebol brasileiro, ao idioma, ao clima, à comida, a um monte de coisa. Se você me perguntar, Fábio, você é contra a contratação do Thiago Mendes? Claro que não. Eu sou contra pagar altos salários para jogadores que não vão, como é que eu posso chamar? Que não vão resolver o nosso problema. O Coutinho receber muito, tem que receber. O Verratti receber muito, tem que receber. O Léo Jardim, sim, são peças fundamentais. A engrenagem não pode todo mundo receber muito. No atual cenário. Se o Vasco fosse aquele Vasco, aqui ó, que teve dinheiro pra cacete na época do Bank of America, que os dirigentes fizeram um monte de lambança, legal. Esse time aqui, timaço, Romário, Euler, Juninho Paulista, fantástico. Mas hoje a gente não consegue. Então, é escolher 3, 4 peças, elencar, eles são a espinha dorsal do time, os que vão ganhar mais e os outros vão chegar como operários. É muito luxo ter o Jair na reserva ganhando 900 mil reais. É muito luxo ter um João Vitor na zaga que tem o mesmo salário. Peguem os grandes salários do futebol brasileiro e comparem os jogadores. De novo, o futebol está muito caro. O futebol está milionário cada vez mais. Só que o Vasco ainda não está nesse nível. Tem que trazer um atacante lá de campo? Agora 2, com a fratura. Aliás, boa recuperação, o Adson, que numa fatalidade, num lance de treinamento, idiota é quem afirma que ele é de vidro, que o departamento médico do Vasco não presta. Porra, uma fratura, uma fatalidade. Você pode andar aí na tua rua, tropeçar, cair, bater o joelho no chão e quebrar o teu joelho, e aí arrebentar os ligamentos de joelho. E aí vai ser o quê? A culpa do chão que estava ali? Culpa sua? Não, fatalidade. Num treinamento, num choque. Não, né? Desejar boa recuperação, pronta recuperação para ele, sim. Porque ele merece. É um atleta, é um profissional. Se está jogando bem ou jogando mal, aí é a crítica que a gente vai fazer. Mas o que eu levanto aqui no nosso vídeo para a gente pensar. Será que o Vasco vai, de novo, errar na 4ª janela? Quem é a certeza do Vasco? O Nuno Moreira. O Garré é uma incógnita. Os Lucas, o Freitas e o Oliveira já foram para o banco para o Luiz Gustavo. Agora voltou o Lucas Freitas. Tem o Maurício Lemos que não joga.
Tietê. Beleza, Tietê e Nuno. Fechado. E aí? Te preocupa, Fábio, essa janela? Preocupa, porque vai começar sábado uma sequência pesada. Botafogo, Independente Del Valle lá, altitude, jogo mata-mata, depois vem o Grêmio, recebe o Independente Del Valle, sai para pegar o Inter, tem o CSA e por aí vai, Mirassol, e vai começar, meu irmão. Que é o calendário ensandecido que nós queremos. Mas a gente precisa ter elenco. E me preocupa o Vasco chegar hoje bem diferente do que prometeu o Carlos Amodeu, com apenas nenhum reforço. Porque ele disse que quando a janela abrir, os reforços têm que estar treinando para começar a jogar. E aí, Amodeu? Dia 12 contra o Botafogo, o Thiago Mendes vai poder jogar? Pô, legal, bacana. Quem mais? Só? É preocupante. E aí pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações, o que é muito importante para o crescimento do nosso canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, minha rapaziada, tamo junto.